em grupamentos isolados, no meio da floresta amazônica, que não têm contato com civilização, que vivem ali do que a floresta oferece, também não estão indo para a faculdade. Eles não estão ainda maduros para que isso aconteça. Você pode pegar alguém de lá, trazer para a civilização e educar para que um dia essa pessoa se torne melhor? Pode. Pode. Mas precisa ver se este ser que vai vir está aberto para sair de uma situação e chegar numa outra em uma única existência. E ele aprender isso com facilidade. Ele pode. Porque o aprendizado é da natureza intelectual, da inteligência, nós aprendemos. Mas é mais difícil você conseguir isso com a tribo inteira. O que nós observamos quando você tem uma aculturação, nos casos em que se refere o Martim, é que eles ficam pegando algumas coisas da civilização e mantendo algumas coisas do que eles são, das tradições deles. Então, às vezes, eles não andam mais nus, usam roupas, mas eles têm organização social que é própria deles. Mesmo que eles tenham contato com o homem branco. Então você começa a perceber que já é um exercício da inteligência. Só que ainda não é uma inteligência ainda que compreende toda a complexidade da civilização. Eles tentam simplificar o processo. Há uma outra coisa importante nessa questão, que é a seguinte: como é que Jesus, como é que os espíritos elevados ajudam a humanidade a progredir? Se vocês forem assistir o nosso próximo programa, os próximos programas do A Caminho da Luz, Alegria de Viver, lá no livro A Caminho da Luz, vocês vão encontrar o seguinte texto. Quando as civilizações, os que pertenciam aos egípcios, a civilização primitiva dos egípcios, que era aquela nação, aquele grupo civilizatório que veio de Capela, que se dividiu em 4 povos, que era o povo mais avançado dentre os 4 que estavam na Terra, que foram aqueles que criaram as pirâmides por inspiração dos seus ancestrais, seus ascendentes espirituais, para deixar um monumento em memória do que eles vieram fazer. E um monumento, como diz Emmanuel neste livro, que também é uma colocação simbólica dos eventos futuros da humanidade terrena. As metragens das pirâmides, ou da grande pirâmide, ela está construída como um símbolo que possa ajudar os homens do futuro a entender o seu destino. Isso está escrito por Emmanuel, no livro A Caminho da Luz. Não é só um monumento de pedra, não. É um testamento do que eles viveram e é um alerta, uma previsão dos eventos proféticos que estariam acontecendo com a humanidade ao longo dos milênios seguintes. Existem livros que não são espíritas, que já descobriram isto. E pesquisadores que mediram as medidas da Grande Pirâmide e puderam colocar essas medidas na história humana como períodos. Períodos de ascensão, períodos de declínio, períodos de guerra, períodos de tragédia. Dentro dos corredores da Grande Pirâmide. A Pirâmide de Quéops. Bem, mas não é por isso que eu estou falando dessa situação. Neste livro, neste trecho, no final do capítulo 4, quando se fala da civilização egípcia, Emmanuel diz o seguinte: eles foram o único grupo, o único povo que pressentiu o momento de voltar para o planeta que orbitava o sistema de Capela. Foi quando então os seus sacerdotes, com conhecimentos esotéricos, inspirados pelos seus ancestrais, criaram as pirâmides.
grande contingente de almas desses capelinos egípcios voltou para o planeta de origem. No entanto, muitos, inspirados pelo amor do Divino Mestre e gratos por aquilo que a Terra lhes representou como uma possibilidade de melhoria, renunciaram a voltar e ao longo dos milênios têm reencarnado no mundo para ajudar os homens da Terra a que eles avançassem mais depressa. Então você observa que aqueles espíritos que já tinham uma autonomia e já mereciam voltar para o seu paraíso perdido, boa parte foi, mas um grupo, por espontânea vontade, com o desejo de cooperação com Jesus, permaneceu aqui até hoje, renascendo nas diversas civilizações para trazer um avanço para os povos. Esta é uma lei, a lei de fraternidade, que mescla almas luminosas com seres ignorantes, para que os ignorantes se iluminem. E isto também acontece nos ambientes silvícolas. Quando espíritos melhores, ainda que não sejam almas angelicais, aceitam renascer nesses ambientes para auxiliar aquele grupo a avançar. Então eles vêm com ideias que aquele grupo ainda não tinha, porque nunca viveu fora dali. Mas aquele que nasceu, ou aqueles que nasceram, vieram de lugares onde aquelas tecnologias, na Terra mesmo, já eram conhecidas. Então eles começam a mudar a rotina do grupamento silvícola, para mostrar aos seus ancestrais que ali vivem que pode se fazer de uma outra forma, que se pode fazer melhor do que se está se fazendo. Estes não são espíritos primitivos. Estes são como os capelinos que ficaram. Só que eles não são capelinos, eles são terráqueos, são espíritos da terra, que já elevaram-se um pouco mais. E que vão prestar àqueles seus pais, seus avós, à sua tribo, as informações, os ensinamentos que os ajudem a sair daquela condição. Então é muito importante que nós observemos este leque de opções que existe na ordem cósmica. Existe sim aquilo que nós dizemos, quando a alma passa de um nível para outro, necessariamente ela tem que nascer numa condição adequada à sua falta de experiência. Mas isso não quer dizer que espíritos bons não peçam para renascer entre eles também. Espíritos que já têm maturidade não peçam para ir lá cumprir missões, cumprir tarefas. Não, isso também acontece, ok?